Está começando mais um Prós da Semana, onde você fica atualizado sobre as principais culturas de grãos aí do nosso Brasil, como está as lavouras, como está o desenvolvimento dessas culturas nos diferentes locais do Brasil. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e eu te convido a ficar informado, a nos seguir aí nas redes sociais, tanto no @CassianoAgro, quanto também no @AgroDepende, que a gente está sempre passando aí informações, tanto do nosso dia a dia, quanto também aqui semanalmente no Agro Depende, falando no programa Prós da Semana. Além disso, a gente vai ter outros conteúdos lá, onde a gente fala um pouquinho mais sobre os relatórios, um resumo também para tu conseguir ver de uma forma mais rápida. E convido você também a participar do nosso grupo do WhatsApp lá, onde é que a gente disponibiliza aí os principais relatórios que a gente utiliza para fazer esse episódio, logo quando ele sai. Então tu tá com a informação aí um pouco antes, até mesmo de sair o relatório. Então, antes de mais nada, vamos para os relatórios. Começando o primeiro bloco aí do episódio, falando um pouquinho sobre o monitoramento da safra aí, as questões das condições climáticas que a gente teve da safra, pegando o período de dia 23 a 30 de março, que traz um cenário aí com muitos contrastes, né? Enquanto no norte e no centro-oeste a gente recebe uma quantidade grande de chuvas que impulsionam principalmente as lavouras do safrinha, atrasando um pouco algumas sojas um pouco mais tardias. O sul liga o sinal de alerta aí para irregularidade hídrica, uma coisa que a gente infelizmente está falando bastante em locais do sul, principalmente mais no oeste, norte, a gente está tendo problemas hídricos, né, na safra inteira, pegando muito na floração, também na parte depois do enchimento de grão, que vai afetar aí a produtividade das lavouras, e a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, um pouco mais. Vindo por região, então, norte e nordeste, chuva na medida certa. No topo do mapa, notícia positiva. Esperamos aí acumulados significativos no Acre, Amazonas, Pará e Tocantins, além do Maranhão e Piauí. Essa umidade deve favorecer tanto as culturas de primeira quanto também de segunda safra. O ponto de atenção fica para o semiárido nordestino e áreas da Bahia, onde a restrição hídrica persiste devido à pouca chuva aí que está prevista para os próximos dias, que já é esperado, né? No centro-oeste, a gente tem sol e bastante umidade, então no coração aí do Brasil, o cenário é de produtividade. Mato Grosso e Goiás devem registrar bons volumes de chuva, garantindo um desenvolvimento saudável das lavouras. A única exceção é do sudoeste do Mato Grosso do Sul, onde a composição de altas temperaturas e baixa disponibilidade de água pode gerar aí alguns estresses térmicos nas plantas. Já no Sudeste, uma janela de manejo que está aberta agora, né? Para o produtor do Sudeste, a semana será de bastante trabalho, apesar de uma redução no volume de chuvas, especialmente em Minas Gerais, que a gente já vinha falando já nos últimos dias, nos últimos episódios, a grande quantidade de chuvas estava lá, que estava inclusive atrasando o plantio. Plantio não, desculpa, a colheita. As condições continuam favoráveis para o café e a cana-de-açúcar, os menores acumulados aí são esperados para São Paulo e Sul Mineiro, o que ajuda no manejo das lavouras de grãos, que muitas vezes não estavam conseguindo fazer, né, por causa desse excesso de chuvas. Já no Sul, alerta de instabilidade. Aqui no Sul, então, o clima exige cautela, as chuvas serão irregulares e mal distribuídas, e isso dá para ver muito bem, tanto que eu saí de uma lavoura essa semana. Na lavoura eu peguei chuva, fazendo uma avaliação, vindo para um outro local perto, em torno de 40 quilômetros. Peguei um período sem chuvas, depois peguei mais um período com chuva, um local com chuva, depois seco, que não choveu já há vários dias. Então, está muito mal distribuídas. Começamos a semana aí com risco de danos pontuais por temporais no Rio Grande do Sul, mas a tendência é de tempo seco e temperaturas em elevação nos próximos dias. Essa falta de umidade no solo preocupa, pois pode restringir o potencial dos cultivos de sequeiro nos 3 estados aí aqui da região sul. Então é basicamente o que a gente está vendo o ano inteiro, né? Aqui o sul está sendo mais castigado, está sofrendo um pouco mais. O milho, primeira safra, até foi bom aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, mas a gente está vendo que o safra da soja mesmo sofreu. Pegando aqui, a gente pode fazer um resumo, né? Então, regiões norte e centro-oeste, clima favorável com chuvas que garantem o desenvolvimento da safra, excesso no sudoeste do Mato Grosso do Sul.
No Sudeste, então, redução das chuvas que beneficia o manejo e a agranação do café, mantendo o cenário positivo. No Sul, a gente tem uma tensão total, a irregularidade das chuvas e o calor pode castigar as lavouras de sequeiro nos próximos dias. E no Nordeste, o Matopiba uh, segue bem, mas o semiárido continua sofrendo com a seca. Então, vamos ver como é que vai continuar aí as lavouras, mas a gente está vendo esse cenário agora. Como a gente pode ver aqui, acompanhando já o mapa há um pouco mais de tempo, a gente vê que basicamente todo o Rio Grande do Sul, tirando a região 103 ali, aqui assim mais ou menos, que não está sofrendo tanto com essa falta de água. Porém, uma questão interessante, o ano foi bom, só faltou chuvas, tanto que em áreas irrigadas a gente teve produções acima de 100 sacos, né, em vários locais aqui no Rio Grande do Sul. Então tem essa questão, falta água. Se ano que vem vai ser um ano de El Niño, talvez esse cenário vai mudar e muito, né? Aqui a gente pode ver também as questões de como está cada cultura nos estados, sempre dá uma comentada disso aqui. A gente vai pegar no Paraná, feijão segunda safra, está faltando água no desenvolvimento vegetativo e floração. No milho, segunda safra no Paraná também, emergência e desenvolvimento vegetativo, está faltando água, não vai prejudicar tanto. Na soja, em Santa Catarina, tem enchimento de grão, maturação e colheita, então aqui já vai prejudicar bastante, principalmente o peso de grãos. E a gente pegando no Rio Grande do Sul, tanto feijão primeira e segunda safra, quanto a soja, todos eles praticamente, tirando feijão segunda safra, ou melhor, feijão segunda safra, milho e soja, todos eles indo para maturação, ou enchimento de grão, ou colheita, e sofrendo muito pela restrição hídrica. Vindo então por relatório das questões econômicas do agro aqui, que é disponibilizado pelo IMEA, o que a gente pôde ver, né, no relatório dessa semana? Então, destaque o raio-x do PIB brasileiro agora em 2025. O grande destaque da semana é o fechamento do PIB de 2025, que alcançou 12,7 trilhões de reais, embora a economia tenha crescido 2,3%, houve uma clara desaceleração em comparação a 2024, uma queda de 1,1 pontos percentuais. Então, na verdade, quase podemos dizer que não teve crescimento, né? O agro, então, carregando o Brasil velho nas costas, o PIB do Brasil nas costas, né? Enquanto serviços, por exemplo, foi responsável por 1,8%, indústria 1,4% desse crescimento, que estão avançando a pontos lentos, né? A questão agropecuária foi responsável por 11,7%. Então, a gente vê a quantidade que o agro consegue movimentar, né? Mesmo num ano que não está sendo tão bom. O pessoal não está investindo tanto, está receoso, não está gastando tudo. Então a gente vê a importância que o agro tem em manter isso, né? Motivo do principal salto que o agro deu, então, questão da safra recorde de grãos, produção, muita produção no campo, né? Especialmente aí da soja e do milho. E ranking mundial, com esse resultado, o Brasil encerrou o ano como a 11ª maior economia do mundo. A gente vai pegar aqui um alerta geopolítico de insumos, né? A questão para a gente trazer também, ter uma visão, alguns insights, como eles trazem aqui no relatório. O radar do IMEA, então, aponta para o Oriente Médio, onde se intensificam as tensões e traz incertezas aí diretas para o produtor como um todo, porque querendo ou não, a gente tem lá uma boa parte dos fertilizantes que saem, né? A gente pega o petróleo, sai principal 20, 30% acho do petróleo do mundo, se eu não me engano, sai do Estreito de Hormuz ali, onde a gente está tendo a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Então, olhando de uma forma geral, parceiro estratégico, o bloco do Oriente Médio foi destino de 46,58% das exportações de milho do Mato Grosso e 12,22% de carne bovina. Então, além de toda essa parte de insumos, de diesel, que vai sair de lá, então vai ser a matéria-prima de lá, a gente ainda tem toda essa parte de exportações que a gente realiza aqui no Brasil, aqui pegando o exemplo do Mato Grosso, né, que pode ser um grande problema também, né? Pode baixar essa questão de exportação. Além disso, o risco, né, financeiro, além das rotas logísticas, a região é um player-chave para a produção de fertilizantes nitrogenados, como comentei, também questão do petróleo, principalmente diesel.
E a consequência principal, qualquer restrição na oferta aí, ou alta no frete internacional pode levar à volatilidade dos preços e encarecer os custos de produção para a próxima safra. Então entra essa questão, quem comprou lá em dezembro o adubo novamente ganhou dinheiro, pensando na próxima safra, né? Então uh, tá difícil saber o que fazer cada ano, né? Cada ano é um ano, cada ano parece ser um pouquinho mais complicado que o outro para a gente conseguir desenvolver um pouco melhor e entender tudo que tá acontecendo. Mas vamos continuar aqui, que tem bastante informação para a gente ver. Falando um pouquinho da análise dos indicadores de mercado, então, o Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil alcançou aí 12,7 trilhões em 2025, crescimento de 2,3%, que a gente comentou um pouquinho antes. Então, na análise dos números que mexem com o dia a dia aí do brasileiro, vemos um cenário de maior estabilidade nos custos locais e fôlego nas exportações. Câmbio e inflação, então o dólar recuou 2,57% em fevereiro, fechando com média de R$ 5,20. Já a prévia da inflação, IPCA 15, né, subiu 0,84% no mês, puxada aí por educação e transportes. Balanço comercial do Mato Grosso, o saldo em fevereiro foi extremamente positivo, atingindo 2,72 bilhões, um salto de 46,67%. Cesta básica em Cuiabá houve uma queda aí de 2%, influenciado pela baixa dos preços de tomate, banana e batata. E empregos no campo, o setor segue contratando. Em janeiro de 2025, o Mato Grosso registrou quase 450 mil empregos, né, diretos no agro. Há uma alta aí mensal de 2,82%. Então, em resumo aí, para a gente fechar essa parte da economia, né, do relatório que o IME nos disponibiliza, o agro, então, salvou o ano, salvou o PIB do Brasil, que cresceu 2,3% em 2025, e a agropecuária foi a estrela, com alta de quase 12%, impulsionada tanto pelo preço quanto pela produção recorde aí, de soja e de milho. Olho no Oriente Médio, as tensões por lá ameaçam quase metade das exportações de milho no Mato Grosso e podem encarecer os fertilizantes nitrogenados. Dólar e o custo, a moeda americana deu uma trégua, caindo para a casa dos R$ 5,20, R$ 5,20, o que ajudou a equilibrar os custos, embora a inflação ainda peça bastante cautela. E é o que a gente está vendo hoje, agora no dia a dia. Mato Grosso em alta, o estado bateu recorde no saldo de balanço comercial e segue gerando empregos com mais de 449 mil pessoas trabalhando diretamente no agro. Vamos para a soja? Vamos falar um pouquinho da soja, que é a nossa principal cultura aqui no Brasil, né? Então, com base no relatório que a gente pegou do dia 23 de março de 2026, da Conab, colheita de soja já atingiu 67,7 colhido, né? Já foi colhido 67,7 aí da área nacional de soja. No fechamento da soja dessa semana, o Brasil já colheu, então, praticamente 68% da área. Destaque positivo foi para o Mato Grosso e São Paulo, que mantém tetos produtivos altos, e para o Piauí, que acelera com ótimos resultados. Por outro lado, o alerta liga em Minas Gerais, onde a umidade excessiva trava a secagem nos armazéns, e no Tocantins, onde a chuva frequente ameaça a qualidade dos grãos. No sul, então, Rio Grande do Sul, corre contra o tempo aí com um ciclo encurtado pela seca, mas aproveitando a janela de tempo firme para avançar aí com as máquinas na lavoura. Então a gente está vendo muita área ser colhida aqui no Rio Grande do Sul, e essa questão, principalmente onde pegou um pouco mais forte a seca, a gente viu que a soja realmente está antecipando, alguns locais até 20 dias antecipando o ciclo, né? Então uma questão que nos chamou bastante a atenção. Falando um pouquinho de cada região, fica um pouco melhor da gente entender. Região Centro-Oeste, então a soja na região Centro-Oeste. Mato Grosso, a colheita está nas áreas finais e as produtividades têm se mantido elevadas. Mato Grosso do Sul, o clima foi favorável, permitindo um bom andamento da colheita em grande parte do estado. Goiás, aí houve registros de redução no peso de grão,
em alguns talhões devido à demora aí para realizar a colheita, muito ligado ao que a gente estava falando aí nos últimos relatórios sobre o excesso de chuvas, né? Vindo para a região sul, então, no Rio Grande do Sul, a colheita está ganhando velocidade, o ciclo da cultura foi encurtado devido à irregularidade das chuvas, mas as condições climáticas atuais favorecem o trabalho em campo. Já no Paraná, a colheita avançou, porém sofreu interrupções pontuais em alguns municípios por causa das chuvas. E em Santa Catarina, uma redução das chuvas no meio oeste e oeste favorece o avanço e colheita nessas regiões. Vindo para o sudeste, então, Minas, né? A colheita avança lá, mas o produtor enfrenta problemas logísticos. O grão tem chegado nos armazéns com muita umidade, o que atrasa o processo de secagem. A gente sabe que o operacional disso, além do custo para o produtor para secar, o desconto que ele vai ganhar, enche muito rápido os armazéns por uma questão de fluxo, né? Então acaba não tendo um fluxo tão grande para receber essa soja. Às vezes, mesmo conseguindo colher, tu tem uma perda acentuada, porque vai ficar, às vezes, um dia, dois no caminhão para conseguir, caso não tenha infraestrutura. Então, essa é uma coisa importante a gente comentar. São Paulo, então, resultados muito positivos, com produtividade superando as estimativas iniciais. Vindo para a região nordeste, então, do Mato Piba, Bahia, a redução das precipitações foi benéfica e ajudou o ritmo da colheita. No Tocantins, diferente da Bahia, as chuvas frequentes no estado estão atrasando a colheita e comprometendo a qualidade dos grãos em alguns locais. No Maranhão, colheita em progresso nas regiões de Gerais e Balsas. Nas demais áreas, a chuva continua favorecendo o desenvolvimento das plantas. E no Piauí, a colheita está acelerada e apresenta boas perspectivas de produtividade. Falando um pouquinho da região norte, então, no Pará, o trabalho inicia de forma lenta em Paragominas, e em fase de finalização no Polo de Redenção. Polo de Redenção, então, creio que é subindo o Vale do Araguaia, ali em divisa com o Tocantins também, que a gente vai ter ali na região mais sul do Pará, e Paragominas já é mais acima, vamos dizer que divisa com Maranhão, aquela divisa Maranhão, Tocantins, mais naquela região lá. Então a gente está com essa questão. As lavouras que ainda estão em estágio reprodutivo se beneficiam aí das chuvas constantes nessas regiões. Trazendo um pouquinho aqui do Rally da Safra, postagem que eles fizeram essa semana, até convido todo mundo a seguir o pessoal do Rally da Safra, eles fazem um baita trabalho todo ano criando esses mapas e informações para nós que eles disponibilizam nas redes sociais dele, também nas consultorias que eles colocam. A gente vê que teve uma produtividade média no Brasil de 62,7 sacos, o que é bastante positivo. Em relação à safra passada, aumentou em 4,6%, isso é muito importante. Como a gente pode ver no mapa aqui, Rondônia, Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul, está com uma boa produtividade, então uma produtividade média, talvez um pouco abaixo. Rio Grande do Sul castigado pela seca, mas mostrando uma produtividade até superior comparado aos outros anos. E com potencial no ano de El Ninho, como está marcando, possivelmente para o ano que vem a gente vai ter um aumento bem significativo. E a gente vai pegar os outros estados aí do Brasil, produtores de soja também, tendo esse acréscimo de produtividade. Então aqui na postagem eles colocam a produtividade média nacional da soja foi revisada para 62,7 sacos por hectare ao fim da etapa soja do Rally da Safra. O número representa aí crescimento de 6,7% em relação ao ciclo anterior, refletindo o desempenho observado em aproximadamente 1.700 lavouras avaliadas em 14 estados. Então, realmente um dado bastante interessante. E, novamente, convido vocês a seguir ali no Instagram, Rally da Safra, @Rally da Safra. Muita informação interessante aí para nós. Falando um pouquinho da questão fenológica, o desenvolvimento que a gente teve de um mês para o outro. Então, a gente não tem praticamente mais nada em desenvolvimento vegetativo em floração da soja no Brasil, uma mínima parte, em torno de 1,8%, 2%. A maior parte entra nessa parte que já está colhida, né, 67,7%. Temos a segunda maior parte em maturação, então a maior parte
a maior área, né, a maior quantidade de lavouras já está em maturação e um pouco menos aí, 11%, 12% em enchimento de grão. Então, nas próximas semanas aí a gente vai ter um desenvolvimento bem interessante da área colhida no Brasil. Pegando aqui só para a gente ter uma visão geral, a gente vê que na Bahia e no Piauí está um pouco abaixo, comparado à safra anterior, Maranhão, Piauí, Bahia, a questão de área colhida, né? Então diminuiu pelo menos 20% aí, a menos comparado ao ano anterior, porém de uma semana para outra a gente teve um aumento em torno de 10%. Tocantins também entra nessa, né? Mas uma diferença um pouco menor, mas teve um avanço também de 10%. Quando a gente pega Mato Grosso do Sul, conseguiu ter um avanço bem interessante nas últimas semanas, aí pulando para 19%, 2% acima da safra anterior. Quando a gente cai aqui para a região, para Goiás, Minas, São Paulo, que a gente pode ver, está abaixo do ano anterior, porém deu um salto bastante interessante. Lembrando que aqui está atrasado muito por causa das questões das chuvas. Aqui também, pelo que a gente viu nos relatórios, né? Na Bahia ali, Matopiba, pá, está atrasado um pouco por causa das chuvas também. Quando a gente vai pegar para a região sul, Santa Catarina está com menos área colhida do que no ano anterior. Rio Grande do Sul está um pouco menos, 6% só, mas está tendo um avanço bastante significativo. A gente vai pegar dia 14, estava com 2% da área, dia 21 já pulou para 13%, e agora essa semana a gente vai ter mais um pulo, porque o tempo está favorecendo a colheita e a soja está chegando um pouco antes. Então, creio que até comparado à safra anterior, a gente vai ter um aumento maior aí. Então, vamos ver como é que vai o desenvolvimento dessas áreas nos próximos dias, nas próximas semanas. Falando um pouquinho sobre a colheita, sobre o relatório aí semanal do IMEA, então, falando mais especificamente do Mato Grosso, então, o destaque principal, reta final da produtividade, estado do Mato Grosso caminha para o fim da colheita da safra, com números que mostram a força do campo que a soja está colocando aí no Mato Grosso. Colheita concluída, então os trabalhos atingiram 99,35% da área, restando apenas algumas áreas pontuais no nordeste e sudeste do estado. Muito ligado a essas áreas atrasou por causa de excesso hídrico também, né? Principalmente no nordeste aí. Ritmo acelerado que a gente está tendo, o avanço semanal foi de 1,94 pontos percentuais, mantendo-se à frente da média dos últimos 5 anos. Rendimento consolidado também, a produtividade média estadual fechou em 63,85 sacos por hectare, confirmando as boas expectativas do produtor. Importante a gente falar, essas médias, sendo ali da safra, quando isso aqui é média geral do estado. Então, isso é muito bom, né, comparando aí a alguns anos atrás. Então, falando um pouquinho dos insights aí, logística e comercialização, o foco agora sai das colheitadeiras e vai para os armazéns e para o mercado financeiro. Preço em queda, o preço da soja no Mato Grosso recuou 1,41% na última semana, fechando com média de R$ 116,98 por saca. Muito ligado ao impacto do dólar também, essa queda foi impulsionada pela desvalorização de 2,57% no dólar, o que reduziu a paridade de exportação. E comercialização travada, o produtor está cauteloso, a venda da safra 25-26 avançou pouco, atingindo 52,10% do total, já que muitos esperam uma recuperação dos preços aí para negociar o restante. Vindo para a análise aqui, frete e questão do frete de Chicago, análise dos custos logísticos e do cenário internacional mostra onde a margem do produtor está sendo apertada. Então, Chicago no vermelho, a Bolsa de Chicago, contrato corrente caiu 1,11%, refletindo o aumento da oferta sul-americana no mercado global. Custo do frete, com o pico de escoamento da safra, o frete subiu. A rota Sorriso até Porto de Miritituba, Miritilove, aí, como alguns conhecem, por exemplo, teve a alta de 1,85%, encarecendo o transporte. Muito ligado também à questão do diesel, né, que está aumentando bastante, então possivelmente esse número vai crescer ainda, né, do custo do frete. E o cenário atual é de safra na mão, mas mercado sob pressão. Então, exigindo gestão eficiente para não perder rentabilidade com uma logística cara, que
que nem eu comentei, o diesel está cada vez mais caro, então vai impactar diretamente a logística do produtor. E preços internacionais estáveis. Então, como a gente pode ver aqui, a questão da curva, né, de colheita praticamente estabilizou, semelhante aos outros anos. Praticamente todas as áreas aqui colheram, só Nordeste e Sudeste, como no relatório foi falado, falta um pouco da área, mas o mais, praticamente, a gente pode dizer que está encerrada a área. Então, o resumo geral aí sobre o relatório do IMEA. Mato Grosso praticamente encerrou a colheita, atingindo 99% da área com a produtividade média muito boa, de 63,8 sacos por hectare. A saca da soja, então, caiu para R$ 116,98 no estado, puxada pela queda do dólar e pela pressão negativa da Bolsa de Chicago. O escoamento está a todo vapor, que faz o preço do transporte subir quase 2% nas principais rotas de exportação. Lembrando ainda que além da questão de estar com frete escasso, o frete vai aumentar mais ainda por causa do preço do diesel. E com um pouco mais de metade da safra vendida, o momento é de monitorar o câmbio e as janelas de oportunidade para comercialização da soja. Falando um pouquinho, mostrando um pouquinho a questão dos preços, né? A gente pode ver que a gente está num preço melhor, se a gente vai comparar aí 41 dias atrás, mas não teve uma alta muito significativa. Ele está mantendo e flutuando junto com o dólar, a gente pode dizer quase. Então, mantendo, muito diferente do preço que estava aí 60 dias atrás, né? Quando a gente vai comparar isso aqui nos últimos 2 anos, a gente ainda está num dos piores preços aí dos últimos 2 anos, perdendo apenas de fevereiro desse ano e de abril de 2024. Então, realmente, os preços da soja estão abaixo do que a gente tinha anteriormente. E uma questão importante, né? Esses preços abaixo e o custo mais caro. Passando aqui rapidinho para lembrar, pessoal, nos siga lá no @agrodepende, nos siga no @cassianoagro e principalmente, vai lá, se está olhando isso aqui pelo YouTube, vai lá, curte, compartilha, principalmente siga nós aí no YouTube, que daí tu sempre vai ter acesso aos episódios logo quando eles saem. Além disso, também, para ti que está ouvindo no Spotify, vai lá, nos segue no Spotify, dá 5 estrelinhas, nos avaliam, né? Porque isso nos ajuda muito a chegar em outras pessoas e, principalmente, compartilhe o episódio com um amigo, para ele conhecer o AgroDepende, conhecer o Prós da Semana e também poder ficar informado como você. Então, vamos continuar aí com os relatórios. Então, vamos falar um pouquinho do milho. Então, milho primeira safra, no Minas Gerais, aí o excesso de chuva atrasa a colheita. Importante, antes de falar dos estados, vamos falar do geral, né? 38% da área de milho primeira safra colhida no Brasil. Em Minas, então, o excesso de chuva está atrasado um pouco a colheita. No Rio Grande do Sul, a colheita evolui lentamente devido ao direcionamento aí das máquinas para a colheita de soja, mas a maior parte estava colhida, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Bahia, a redução das chuvas favoreceu o andamento da colheita. No Piauí, a precipitação favorece o desenvolvimento cereal que se encontra majoritariamente aí em enchimento de grão. No Paraná, as chuvas reduziram o ritmo da colheita em algumas regiões. Santa Catarina, o tempo firme e as altas temperaturas favoreceram a secagem dos grãos e o avanço aí da colheita. Em São Paulo, as chuvas frequentes reduziram a velocidade da colheita. No Maranhão, as chuvas frequentes beneficiaram o cereal em todos os estádios. No Pará, as precipitações bem distribuídas beneficiaram o desenvolvimento do cereal. Então, isso que a gente tem da primeira safra, né? O milho primeira safra, como está seu desenvolvimento. Quando a gente vai falar do safrinha, a gente tem já 91,6% semeado. Então, a maior parte já está semeada aí, com foco, uma questão principal aí no Mato Grosso, né? O plantio foi finalizado e as precipitações favorecem o desenvolvimento da cultura. Já no Paraná, a irregularidade das chuvas na região oeste afeta o potencial produtivo em alguns talhões. No Mato Grosso do Sul, o plantio avança, mas em algumas regiões as chuvas atrapalham o andamento das operações. Em Goiás,
Mesmo fora do período ideal, alguns produtores ainda arriscam o plantio do cereal. O aumento da incidência de lagarta do cartucho tem gerado aumento nos custos aos produtores, muito ligado aqui a quem já tinha organizado a área para plantar no Goiás, mas com as chuvas acabou atrasando e perdendo a melhor janela, né? Mas com tudo comprado, tudo na mão, preferível plantar, né? Muitas vezes. Em Minas Gerais, o plantio avança, mas a frequência de dias nublados afeta o desenvolvimento do cereal em algumas regiões. No Tocantins, mesmo com o fim da janela ideal de cultivo, alguns produtores ainda arriscam o plantio do milho. No Maranhão, o plantio foi finalizado e a área cultivada foi reduzida. No Piauí, o plantio se aproxima da finalização e as lavouras apresentam bons resultados, apresentam bom desenvolvimento. Já no Pará, o plantio avança lentamente devido à demora da colheita da soja. Observando então o milho primeira safra, a gente tem aqui o avanço de 34% para 38%, então 4% aí diferença semanal colhida, com um aumento de 1% aí da área em maturação e de uma diminuição de 1%, 2% da área que estava em enchimento de grãos. Então a gente tem em torno de 10% do milho primeira safra que ainda está em floração e desenvolvimento vegetativo, mas a maior parte aqui, provavelmente nas próximas semanas, a gente vai ter um avanço bem grande das áreas colhidas, né? Com ainda mais com esse aumento de milhos na maturação. Observando aqui o relatório que a gente tem de colheita e as diferenças dentro dos estados, a gente vê que São Paulo está bem atrasado comparado aos últimos anos, Minas também, muito ligado possivelmente com a questão das chuvas em excesso. Então, com isso a gente acabou diminuindo a colheita das áreas, em torno de menos 70% e menos 30%, menos 70% em São Paulo, menos 30% em Minas. A gente vê a questão do Rio Grande do Sul, praticamente 86% das áreas colhidas, então que é um número um pouco mais alto, Paraná também com 80% das suas áreas colhidas, e o restante avançando aos poucos. Ano passado, nesse mesmo período, a gente estava com 30, quase 40% da área colhida, então uma diferença um pouco maior comparado aos outros anos. Aqui é interessante olhar, no passado, São Paulo, que está puxando bastante para trás, estava com 90% da área já colhida, e esse ano a gente está com 20% da área só. Então, uma diferença bem grande aí em algumas regiões, muito afetada por causa das chuvas ou do plantio tardio. Quando a gente vai pegar o milho segunda safra, a gente teve um desenvolvimento interessante de floração, né? Então, mais áreas que foram plantadas cedo já estão indo para a floração, um aumento de 5% aí dessas áreas. Uma diminuição um pouco da emergência, saindo de 13 e vindo para 9, então, que é um dado bom, né? Está se desenvolvendo bem as áreas, e maior parte ainda no estágio de desenvolvimento vegetativo. Quando a gente vai pegar aqui o milho segunda safra, a questão da semeadura, no passado a gente estava com 95,6%, né, nos principais 9 estados já plantado, e esse ano estamos um pouco abaixo, em torno de 6% abaixo, ou melhor, em torno de 5% abaixo, 4, 5%, que vai estar com 91,6% agora, 4% abaixo. Já comparado nos últimos 5 anos, a gente está praticamente 1% acima. A gente teve um desenvolvimento aí dentro da semana de 6%, né? Então, de áreas plantadas, com Mato Tocantins, vamos pegar o Mato Grosso aqui, praticamente tudo plantado, Maranhão 90% plantado, Goiás praticamente toda a área plantada, Piauí em 76%, São Paulo em 40%, Minas em 76%, Paraná com 81% e Mato Grosso do Sul com 81% das áreas já plantadas. Então, provavelmente, nas próximas 2 semanas, vai se encerrar aí a questão do plantio de semeadura, ou melhor, da semeadura do milho, né? E lembrando que em algumas áreas já está fora da janela, então o produtor ainda está arriscando, ou talvez vai mudar um pouco os dados ligados a isso. Quando a gente vem para a questão dos destaques aí do IMEA, né, do relatório semanal do IMEA, então Mato Grosso consolida a sua janela de semeadura com números extremamente positivos para o safrinha 26, plantio concluído, semeadura do milho segunda safra no estado já atingiu 100%,
O ritmo do plantio foi superior à média dos últimos 5 anos, garantindo que a maior parte das lavouras se desenvolva sob condições climáticas favoráveis. E atualmente 92,34% das áreas são classificadas em condições boas, refletindo o bom regime de chuva aí nas principais regiões produtoras, o que é muito bom para a questão do milho safrinha, né? Então, trazendo para os insights, apesar do sucesso no campo, o mercado interno apresenta desafios de preços e ritmo de vendas. Preço disponível, então, o preço do milho no Mato Grosso registrou uma queda de 0,98% na última semana, fechando com média de R$ 41,75 por saca. Comercialização lenta, o produtor segue cauteloso. Na venda da safra 25-26 aí avançou apenas 2,15% no mês, atingindo 38,40% no total esperado. E o dólar, a desvalorização do dólar frente ao real, reduziu a competitividade das exportações, pressionando as cotações locais para baixo. Então, isso é uma questão geral que a gente consegue observar aqui dos insights dentro do relatório do IMEA. Então, segundo o USDA, até a primeira semana de março, as exportações do milho dos Estados Unidos na safra 25-26 registraram aí uma alta de 40,53% frente à safra anterior. Então, trazendo uma análise geral, aí o cenário externo, os custos de transporte estão pesando na formação do preço final do produtor. Pegando a questão da Bolsa de Chicago, o contrato do milho para julho de 2026 recuou 1,25%, influenciado pela ampla oferta global e pela boa perspectiva da safra sul-americana, né? O custo do frete com a logística voltada ao escoamento final da soja, o preço da soja, né? O frete para o milho, então, também sofre pressão, além da questão do diesel, que comentei anteriormente. A rota Sorriso, então, em Porto dos Santos, teve alta de 1,40%, dificultando a margem líquida. E a perspectiva e o cenário é de uma lavoura garantida, vamos dizer assim, que essa questão dá uma boa perspectiva do desenvolvimento das lavouras, mas rentabilidade sob pressão. O foco do produtor agora deve ser o monitoramento de pragas e a gestão de custos logísticos para o segundo semestre. Então aqui a gente também pode ver a questão da curva nessa safra da colheita, praticamente nessa safra, então 100% da área plantada. A gente pode ver que só no oeste ali falta um pouquinho, mas mínima coisa. Então vai fechar em 100%, já podemos dizer. Então teve esse bom desenvolvimento de uma forma geral. E um resumo geral aí sobre o relatório. Tá tudo plantado, então, Mato Grosso encerrou oficialmente o plantio do safrinha, 100% da área coberta, da sua área plantada, né? Mais de 92% das lavouras consideradas em ótimas condições. Preço em queda, a saca caiu para R$ 41,75 no estado, acompanhando a baixa da Bolsa de Chicago e a valorização do real frente ao dólar. Vendas travadas, o produtor ainda segura o milho com menos de 40% da safra comercializada, esperando por preços que cubram aí os custos de frete que continuam subindo, né? Ponto de atenção, sobre o plantio encerrado na janela, o risco climático diminuiu para o foco total, agora foco total deve ser principalmente no manejo fitossanitário, para garantir aí o teto produtivo dessas lavouras que estão em ótimo estado. Vendo um pouquinho aqui o preço da Bovespa, né, Exalc Bovespa, a gente vê que nos últimos 60 dias a gente está com um bom preço, né, acima da média, vamos dizer assim, dos últimos 60 dias, claro que abaixo dos últimos de 10 dias atrás, mas está um preço interessante. Quando a gente vai pegar a questão do histórico, né, se a gente vai pegar dos últimos 2 anos, claro que está bem abaixo lá de março, que foi a quase R$ 90, mas está um preço médio, vamos dizer assim, em 70,95. Claro que vai mudar de região para região, vai mudar a questão de frete e tudo mais, mas esse é o preço que está hoje deste indicador do Bovespa. Falando um pouquinho do algodão, então o algodão a gente está tendo um bom desenvolvimento das lavouras, a questão da floração aumentou de 47
para 54%, principalmente, né? Questão do desenvolvimento dessas lavouras, né? Temos aí 28, um aumento de 2%, praticamente já indo para a formação das maçãs e uma diminuição bastante grande, vamos dizer assim, do desenvolvimento vegetativo. Apenas 18% das áreas estão agora em desenvolvimento vegetativo no algodão, diferente da semana passada, que estavam em 26% praticamente. Falando um pouquinho sobre o relatório do algodão do IMEA, destaque do relatório de oferta e demanda do USDA. O grande destaque internacional vem da nova estimativa do USDA para o ciclo 25-26, que trouxe ajustes importantes para o mercado global. Um aumento na produção, a produção mundial foi projetada para 26,34 milhões de toneladas, um aumento de 0,93% frente ao relatório anterior. O protagonismo brasileiro, né, esse crescimento foi impulsionado pela expansão da área cultivada no Brasil e na China, além de um melhor rendimento das lavouras. E consumo em queda, em contrapartida, o consumo mundial caiu 0,12%, refletindo uma menor utilização pelas indústrias têxteis globais. Vindo para os insights, então, a questão, um ponto de atenção para o produtor é a relação do algodão com as fibras sintéticas, que podem influenciar um pouco na demanda. Valorização do poliéster, o preço do poliéster registrou uma alta expressiva de 16,32% no período. Oportunidade para a pluma, então, quando o sintético encarece, o algodão ganha competitividade no mercado têxtil, o que pode ajudar a sustentar os preços da pluma, mesmo com estoques finais levemente maiores, uma alta de 0,05% nos estoques. E mercado chinês, a China continua sendo fiel da balança, compensando parcialmente a queda do consumo de outros países. Vindo para a questão da análise, então, preço de exportação no Mato Grosso, né? A gente tem o preço no cenário local, o mercado reflete a cautela internacional e as movimentações do câmbio. Então, o preço da pluma, o preço do algodão pluma no Mato Grosso apresenta uma leve desvalorização de 0,81%, encerrando em média de R$ 138,59 por arroba. Paridade de exportação, a paridade para julho de 2026 recuou 1,29%, influenciada pela queda da Bolsa de Nova York e pela variação do dólar. Bases estável, bases diferencial, que é o diferencial de base, né? No Mato Grosso permaneceu estável, indicando que a pressão maior vem de fora e não de fatores internos, de oferta local no momento, no caso. E essa é a principal análise que foi trazida aí nesse relatório. Trazendo um resumo geral aí sobre o relatório de algodão do IMEA, o mundo produzindo mais, então o SDA levou a projeção da safra mundial, com o Brasil ajudando a puxar esse crescimento para cima. Demanda têxtil, o consumo global de pluma deu uma leve freada, mas o algodão está mais competitivo agora do que agora que o poliéster subiu mais de 16%. Preços no Mato Grosso, a arroba da pluma fechou em queda de quase 1%, cotada em R$ 138,59, acompanhando o recuo da Bolsa de Nova York. E com os estoques mundiais subindo levemente, a questão da comercialização e monitoramento do consumo chinês serão decisórios aí para garantir boas margens. Mostrando um pouquinho aqui dos preços, a gente vê que teve um aumento bem significativo, comparando os últimos 60 dias que estava bem baixa a arroba, né? Mas quando a gente pega o comparativo nos últimos 2 anos, a gente vê que está um dos preços mais baixos ainda, só perdendo para outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, no caso janeiro e fevereiro desse ano, e dezembro, novembro, dezembro e outubro do ano passado. Vamos falar um pouquinho, então, do arroz. O que a gente não falava, eu resolvi trazer aqui para a gente também ter um pouco sobre essa cultura que é extremamente importante em diferentes regiões do país. Então, a colheita do arroz nacional já atingiu 34,9% da área total. A colheita avançou bem no Rio Grande do Sul devido ao tempo seco, chegando em 31%
da área, com boa produtividade e qualidade satisfatória dos grãos. Santa Catarina, então, as condições gerais são boas, com avanço significativo da colheita, especialmente no sul do estado. No leste, a maior umidade favoreceu o enchimento de grãos. Já no Mato Grosso, a colheita evoluiu conforme a maturação, com predominância nas áreas de enchimento de grão e maturação. No Goiás, restam poucas áreas para colher, na região de São Miguel do Araguaia, apresentando rendimentos satisfatórios. No Tocantins, houve um avanço importante da colheita. Com a redução das chuvas, a maioria das lavouras está em fase de maturação. Já no Maranhão, lavouras em boas condições, a maioria em floração e enchimento de grãos. No Paraná, as lavouras apresentam boas condições, com a maior parte em maturação e avanço significativo da colheita. Observando aqui a questão da colheita, que a gente pode ver esse avanço grande que a gente está tendo no Rio Grande do Sul, um pouco atrás dos anos anteriores, né, se a gente vai comparar, porém está tendo um avanço significativo nos últimos dias. Em Goiás teve um avanço bastante interessante comparando a safra anterior, mas de forma geral está se desenvolvendo bem essa questão da colheita das áreas. A gente olha 32% praticamente em maturação, então vai desenvolver muito essa área de colheita nas próximas semanas, e 26% ainda em enchimento de grãos. Então a gente vai ter um desenvolvimento bem interessante. Quero ver se nos próximos eu já consigo trazer também o mapa, vamos dizer assim, o gráfico, que fica melhor para a gente visualizar, de desenvolvimento aí da colheita tanto do arroz quanto das outras culturas. Vindo para o preço do arroz, tivemos uma alta bastante interessante comparando os últimos 60 dias, né? Foi a R$ 62,00 praticamente o arroz aí, pegando os dados do arroz em casca do IRGA. Porém, se a gente vai pegar os últimos 2 anos, a gente pode ver que a gente está ainda em um dos piores preços dos últimos 2 anos. Então, hoje, o pessoal até que está plantando arroz aqui no Rio Grande do Sul fala que não paga nem a conta, né? Então, se não vão ter um aumento significativo desse preço, a gente pode ter uma diminuição da área plantada de arroz no próximo ano. Falando um pouquinho do feijão, então a colheita da primeira safra do feijão já alcançou 66%, praticamente 67%. Em Minas, a colheita está na reta final, restando apenas pequenos talhões para serem finalizados. Na Bahia, o clima mais seco favorece a maturação, permitindo que a colheita voltasse a avançar. No Piauí, o retorno das chuvas regulares beneficiou as lavouras sardias, que estão em desenvolvimento vegetativo e floração. A colheita começa em áreas precoces no sudoeste. No Rio Grande do Sul, as áreas do Planalto Superior estão em enchimento de grãos e maturação. A irregularidade das chuvas afetou o potencial produtivo e a qualidade em alguns pontos, mas a maioria das áreas está bem. Já em Santa Catarina, a colheita avança bastante no oeste e meio oeste. Com o tempo firme, a menor umidade ajudou a melhorar a qualidade dos grãos, reduzindo problemas anteriores causados pelo excesso de chuvas. Então, de forma geral, aqui a gente pode ver o desenvolvimento, está praticamente igual, um pouco superior ao ano passado, no mesmo período, porém um pouco abaixo da média dos últimos 5 anos. São Paulo, Paraná e Goiás já fecharam 100% da área, Minas Gerais praticamente 100% também, Santa Catarina fechando os 90% já da sua área colhida, e a gente vem Rio Grande do Sul desenvolvendo bastante, em torno de 68% da sua área colhida, porém não teve crescimento semanal praticamente. Quando a gente cai aí para POI, tem um desenvolvimento importante para ser feito, porque está em 2% da área colhida só, né? E Bahia a gente tem 75% da área colhida. Esses foram os relatórios da semana. Eu gostaria de convidar novamente você a compartilhar esse episódio aí com um amigo, para ele conhecer também, ficar informado semanalmente sobre como está o desenvolvimento das principais culturas agrícolas aí do Brasil, né? As culturas principalmente de grãos, e assim a gente consegue chegar em mais pessoas, consegue fazer o projeto AgroDepende continuar crescendo e continuar se desenvolvendo. No mais, por hoje era isso e até a próxima, pessoal!